Bom dia a todos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um prazer novamente poder estar com você aqui, queridos, neste momento de adoração, nesta manhã dominical, onde nós separamos um tempo para adorar a Deus e ser alimentado pela Sua palavra. Então eu quero te dizer que para mim é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus com você e especificamente nesta situação, aonde agora nós podemos adentrar o seu lar. Então eu me sinto honrado em poder estar na sua casa com você. E eu quero que você convide os seus familiares, convide os seus amigos, manda o link desta transmissão para que todos possam, junto conosco, participarem deste momento de adoração, aonde iremos cultuar ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Estou aqui substituindo o pastor Teobaldo, que tem outras tarefas e precisou se ocupar com outras coisas. Ele vem em uma agenda que você esteja ciente que não é porque a igreja está fechada o prédio físico. A igreja não está havendo as reuniões como nós estamos acostumados a participar na igreja, mas o pastor, os líderes, o líder de célula, nós continuamos trabalhando sim para a expansão do reino de Deus e pelo o crescimento espiritual de todos e a assistência àqueles que estão precisando. Então, nesse período de pandemia, é onde esse trabalho se faz mais necessário. E o pastor Teobaldo, assim como os outros pastores do nosso ministério, têm se voltado especificamente para esse cuidado, para essa atenção de cuidar das pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de alegria, de um auxílio na alimentação, de um ombro para ouvir mesmo distante, mas eles estão nessa linha de frente. Eu quero aproveitar e convidar você a lembrar dos seus líderes em oração, que no momento que você estiver orando, você lembre dos líderes, dos seus pastores, do líder de célula, e você peça que Deus os fortaleça, que Deus os ajude, que Deus os capacite cada vez mais, para que eles possam assim poder ajudar mais pessoas. Amém? Eu quero começar este culto, irmãos, orando ao nosso Deus, e eu quero convidar você a orar ao Senhor nesta hora. Você está acostumado a assistir os cultos, participar dos cultos aí pela Yerushalai TV, direto da sede, mas hoje especificamente eu não tive como estar lá e estou fazendo uma live de um outro local, mas também é um local consagrado ao Senhor, que é a minha casa. É um local dedicado ao Senhor, e se tem um lugar onde Deus tem prazer em estar, é nos nossos lares. Tenha certeza que o lugar onde Deus gosta de estar é na sua casa. Deus está conosco na igreja, Deus está conosco quando nós nos reunimos. A promessa de Deus de que os olhos deles estão voltados para a casa dele. Mas Deus tem prazer em estar conosco na nossa casa, no seio da nossa família. Então Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, porque a palavra dele nos assegura: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria presente, e ele se faz presente no nosso meio. Então vamos orar. Eu quero pedir que você curve os seus olhos, a sua cabeça, e feche os seus olhos neste momento, e nós vamos orar ao Senhor antes do período de louvor. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade de nos reunirmos, Senhor, para celebrarmos o Teu nome. Muito obrigado pelo dom da vida, porque a Tua misericórdia é o que nos mantém de pé. Ó Deus, mesmo diante desse cenário de adversidade presente nos nossos lábios,
é um cântico de gratidão, mesmo a toda essa adversidade. Gratidão porque o Senhor tem estado conosco no meio da tempestade. Gratidão porque o Senhor está conosco no olho do furacão. Gratidão porque o Senhor está conosco nos momentos, ó Deus, aonde a nossa fragilidade ela é demonstrada, onde a nossa limitação ela é, ó Deus, bem clara, quando nós não sabemos muito o que fazer. Mas o Senhor está conosco para nos ajudar. E eu quero te pedir por todos aqueles que neste momento estão, ó Deus, junto conosco, neste culto de adoração ao Senhor. Que a tua boa mão os visite nesta hora. Que a tua proteção esteja sobre os seus lares. Que o Senhor possa trazer provisão, proteção, ânimo, alento, cuidado sobre todos eles, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos esse dia ao Senhor, o primeiro dia da semana. E no nosso primeiro culto, rendemos graças a Ti, porque o Teu amor é eterno e a Tua bondade dura para todos sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos. Vamos para um período de louvor e adoração ao Senhor com a nossa irmã Ruth, da Igreja Jerusalém, no Distrito Centro. Aleluia, Senhor, seja exaltado, Pai. Não cesse de adorar o Senhor, porque Ele se faz presente aí na sua casa, Ele se faz presente aqui. Somos Tua igreja, Senhor. Aleluia. Cante a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Cante. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Cante. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Que neste momento em sua casa você possa agradecer ao nome do Senhor. Diga a Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que toda honra, que toda glória pertence a Ele. Senhor, nós te enaltecemos, Deus, nós te adoramos, Deus, na beleza da Tua santidade. Toda honra e toda glória a Ti, Deus, porque tudo é feito para Ti, Deus.
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Diga a ele: esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Diga que ele é seu pão. E esse é o meu pão. Aleluia. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Diga que nada é sem ele. Eu nada sou sem ti. Espírito Santo de Deus, eu nada sou sem ti. Não somos nada, Senhor, sem a tua presença. O que adianta ter nossa vida, Deus, estar no conforto de nossos lares, Deus, mas não ter tua presença, Pai, não ter a tua vida em nós, Senhor. Então diga que ele é a tua vida, que você nada é sem ele, nada somos, Deus, sem ti, Deus. Eu nada sou sem ti, Espírito Santo. Eu nada sou sem ti. Nada, nada. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Amém, queridos? Que coisa boa louvar e adorar ao Senhor. Como é bom estar na presença do Pai, sentindo essa unção do Espírito sobre as nossas vidas. Nós estamos nesse contexto agora dos cultos online, das lives, das transmissões e, de certa forma, ficamos sim refém da tecnologia. Às vezes a internet não funciona como a gente imagina, às vezes a transmissão dá aquelas travadas, mas o que importa, queridos, é que a nossa conexão com Deus ela é full time, ela é direta, ela não tem barreiras. Através de Cristo Jesus nós podemos adentrar a presença de Deus novamente e sentir a sua presença e ser abraçado pelo nosso Pai Celestial. As coisas aqui na terra às vezes falham, e muitas costumam falhar, mas o amor de Deus nunca falha. A palavra de Deus diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode ir de encontro à sua palavra, a palavra que Ele prometeu, a palavra que Ele liberou, e Ele é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa espetacular essa segurança que nós temos em Deus. E eu quero já ir para a palavra de Deus e compartilhar um texto com você que se encontra num salmo. O salmo, podemos dizer, o mais conhecido de toda a Bíblia, o salmo de número 23. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no salmo de número 23. E eu quero trazer uma reflexão sobre o que nós podemos aprender desse texto hoje. Salmo 23, no versículo 1, o salmista Davi diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E no versículo 6 o salmista diz, no último versículo do Salmo 23, Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha que coisa especial que o salmista demonstra aqui neste salmo. Ele apresenta Deus como um pastor. Ele é o pastor para as nossas vidas. Ele é o pastor que vai atrás daquela ovelha que está desgarrada. Ele é o pastor que protege e cuida da ovelha que está ferida. O salmista, ele nos apresenta Deus como pastor e nos mostra que nele nós temos provisão e proteção. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Deus provê absolutamente tudo aquilo que eu preciso. Ele cuida de mim, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. O salmista fala que Deus, Ele se revela nesse salmo como o pastor que nos dá provisão e proteção. Ele nos guia pelas águas tranquilas, Ele nos leva a pastos verdejantes. Deus supre as nossas necessidades fundamentais. Deus supre as suas necessidades fundamentais. Creia nisso, coloque a sua confiança no Senhor. Mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento onde você não pode sair de casa, onde você não pode exercer a sua profissão, onde você não pode nem trabalhar se você é autônomo, eu quero lhe dizer, coloque a sua confiança em Deus. Ele é o seu provedor. Ele é o pastor que cuida de você. E o salmista segue dizendo que nele nós temos a provisão, mas nele nós temos também
a proteção. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão, o teu cajado me consola. Deus protege e orienta aqueles que o buscam. Deus protege e orienta aqueles que nele buscam abrigo. Eu não sei como a sua alma está hoje, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão com a alma inquieta, com a alma angustiada, com essa insegurança que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Nós olhamos os números e vemos que os números de casos no Brasil crescendo, o número de mortes aumentando, os governos, sejam municipais, estaduais, prorrogando os decretos para que o comércio fique fechado, para que as escolas fiquem fechadas, e a gente fica se perguntando até quando isso vai durar. Mas eu quero te dizer, queridos, coloque a sua confiança em Deus. Deixe que Ele seja o seu pastor, e você vai sentir esse cuidado e essa provisão dEle para a sua vida. O profeta Isaías fala de uma forma poética, didática, muito linda, que Ele é o pastor que coloca as ovelhas no seu colo. Ele é o Deus que nos acolhe nos seus braços de amor. Ele é o Deus que entende aquilo que está tirando o seu sono. Ele é o Deus que esquadrinha o nosso coração, e mesmo quando a palavra ainda não vem ao lábio, o Senhor já sabe. E o salmista fala e nos ensina nesse salmo que nele nós temos sim proteção, provisão. E o Senhor Jesus chega e nos mostra de uma forma mais ampla como é esse amor de Deus. Jesus vem e revela o reino dos céus, mas Ele não revela só o reino dos céus, Ele revela o coração de Deus. E Ele fala que o pastor, ele não provê somente o alimento e a segurança. Mas no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que luta por você. Ele é o Deus que se importa por você. Ele é o Deus que cuida de você mesmo no cenário da pandemia. Olha o que nós encontramos, queridos, na palavra de Deus. O salmista muda a sua temática no versículo 5. E ele diz que Deus é um anfitrião que prepara uma mesa, um banquete na presença do inimigo, que unge a sua cabeça. Em uma outra ocasião, eu vou falar sobre essa mesa preparada na presença do inimigo. Jesus está falando a respeito do vingador de sangue, que no contexto do Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um homicídio, alguém da família tinha o direito de vingar o seu ente querido que perdeu. Mas aquela pessoa que cometeu o homicídio, ela podia fugir para uma cidade refúgio. E se ela recebesse acolhida em uma daquelas casas, o vingador de sangue não podia fazer mais nada, porque aquela pessoa estava acolhida pelaquele anfitrião. Então, quando o salmista está dizendo, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele está dizendo assim, em Deus eu tenho a segurança, em Deus eu tenho a proteção, em Deus eu tenho o cuidado. E é o amor dele que, liberado sobre a minha vida por meio de Cristo Jesus, me dá a redenção dos meus pecados, me dá o perdão dos meus erros, me dá a capacidade de construir uma vida nova.
e de ter motivos para sorrir, mesmo em meio a um cenário de adversidade, mesmo em meio à pandemia. Porque o Senhor prepara essa mesa, o Senhor derrama o óleo sobre a nossa cabeça, como sinal de cuidado. E aí o salmista encerra o versículo 6 do Salmo 23 e nos diz o seguinte, queridos. Ele diz assim, no último versículo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que coisa especial o salmista nos ensina. Ele fala que na presença de Deus nós encontramos bondade e misericórdia. Nós não encontramos apenas bondade ou nós não encontramos apenas misericórdia. Mas diante da presença de Deus, nós encontramos bondade e misericórdia. Bondade porque nós somos frágeis, falhos e precisamos do nosso ajudador. Precisamos do auxílio do Deus de Jacó. E a Bíblia diz que a bondade do Senhor é de eternidade a eternidade. Chega uma geração, entra outra geração e a bondade do Senhor permanece para sempre. E o salmista fala que além da bondade nós encontramos misericórdia. E se tem uma coisa que nós, cristãos, devemos aprender e não podemos esquecer jamais, queridos, é que precisamos entender o significado das palavras justiça, graça e misericórdia. Deus é um Deus de justiça. A Bíblia nos assegura a respeito disso. E a Bíblia diz que Deus não toma o inocente como culpado e nem o culpado como inocente, porque Ele julga com retidão e justiça. A Bíblia fala que Deus é um Deus de graça. E graça significa favor imerecido. A salvação que nós encontramos em Cristo Jesus é pela graça. Ela é mediante a fé. Recebemos pela graça essa salvação. E o significado de justiça é receber aquilo que nós merecemos. O significado de graça é receber o que nós não merecemos, é favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me ama. Eu não mereço, mas Deus me deu o dom da vida. Eu não mereço, mas Cristo Jesus veio e morreu naquela cruz para o resgate da minha vida, para o resgate de todos nós pecadores. E tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia. E o significado da palavra misericórdia é não recebermos aquilo que nós merecemos. Justiça é receber o que merecemos, mas misericórdia é não recebermos o que nós merecemos. E a Bíblia diz que pelos nossos pecados, pela nossa teimosia, pelo nosso erro, nós merecíamos a condenação. Mas pelo Deus de misericórdia, Cristo Jesus veio e nos deu a possibilidade de novamente podermos adentrar na presença do Pai e ter uma vida de comunhão com Ele. Então o salmista nos fala que diante da presença de Deus nós encontramos, queridos, bondade e misericórdia. E quando nós vamos olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala dessa bondade de Deus, a Bíblia fala dessa misericórdia de Deus. Se você for olhar especificamente o livro, querido, do profeta Neemias, especificamente o capítulo 9, ele fala deste Deus
de misericórdia. Vamos à palavra de Deus, vamos no livro de Neemias, no capítulo 9. Se você está com a sua Bíblia na mão, eu quero lhe convidar a abrir aí no livro do profeta Neemias, capítulo 9. Você volta um pouquinho aí do livro de Salmos, tem o livro de Jó, e você vai chegar no livro de Neemias, e olha o que diz, queridos, a palavra de Deus. Em Neemias capítulo 9, olha o que diz no versículo 17, a parte final do versículo 17 diz assim: Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparastes. E aí Neemias vai falando sobre a desobediência, o pecado do povo, mas ele mostra esse Deus de misericórdia. No versículo 19, ele fala novamente sobre isso. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste o povo no deserto. No versículo 20, Neemias fala: E lhes concedeste o teu bom Espírito Santo para os ensinar, e não lhes negaste a boca o maná, e a água lhe destes na sua sede. Aí no versículo 31, Neemias novamente fala, exaltando a misericórdia desse Deus, que é o nosso pastor. Ele diz no versículo 31, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és um Deus clemente e misericordioso. Nós temos em Deus esse pastor que nos dá provisão, aonde nós temos proteção, e diante dele encontramos bondade e misericórdia. O apóstolo Paulo vai escrever sobre isso, queridos, na carta aos Efésios, no capítulo 2. Paulo fala sobre a misericórdia de Deus. Paulo fala pela graça salvadora que Deus liberou sobre as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Paulo fala da bondade do Senhor para conosco, homens pecadores. Quando nós olhamos um povo teimoso, desobediente e um Deus cheio de amor, liberando perdão e misericórdia, dizendo que somos importantes para Ele, que podemos ter uma nova vida, que através dele a nossa história pode ser reescrita. E o que é que nós encontramos no final do versículo 6 do Salmo 23? É o salmista dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus, ela nos acompanharão todos os dias. Sabe o que isso significa? Significa que Deus está presente conosco todos os dias. Significa que o Senhor é o nosso ajudador todos os dias. Significa que nós encontramos nele paz, bondade todos os dias. No dia da sua dificuldade, o Senhor está com você. No dia da alegria, o Senhor está com você. No dia que você adoece e precisa ir ao hospital, o Senhor está com você. Aqueles que foram acometidos pela Covid-19, que foram para uma UTI, que precisaram ser entubados, que estão respirando por aparelhos, este pastor está com eles para liberar uma unção de cura, restaurando a saúde, porque o prazer de Deus é ver o seu povo bem. O prazer de Deus é ver que você esteja em paz. E todos os dias Ele está conosco.
Jesus nos fala a respeito disso, ampliando o nosso entendimento a respeito do reino de Deus e desse Rei do céu, nosso Pai Celestial. No último versículo do Evangelho de Mateus, Jesus nos assegura quando diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias a misericórdia dEle está disponível para nós. Todos os dias, ó Deus, a bondade do Senhor chega a cada um de nós. Agora eu quero fazer uma provocação. Uma das maiores alegrias do Pai é quando Ele vê nos seus filhos alguma das suas marcas ou características. É quando Ele vê o filho andando pelos seus caminhos. Assim como você se alegra, você que é pai, quando o seu filho demonstra andar nos seus ensinamentos, fazer o que você orientou e agir com tudo de bom que você tem. O coração do pai se enche de alegria. O pai fica bobo, fica besta, fica encantado quando as pessoas olham para o filho e vê a figura do pai e as suas características boas. Quando Deus olha para a gente, Ele espera ver em nós também as suas características. Em Deus nós temos bondade e misericórdia. E uma vez acessando essa bondade e misericórdia, as pessoas têm que olhar para mim e encontrar essa bondade e misericórdia que me alcançou. Então a minha provocação é essa. Você tem sido bondoso? Você tem agido com misericórdia? Principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão precisando de ajuda mais do que nunca. Você tem estendido a sua mão para ajudar? Você tem estendido a sua mão como atos de misericórdia? Demonstrando que o que você recebeu do pastor celestial, do bom pastor, você também está disponível a liberar isso que você recebeu para outras pessoas? As pessoas estão precisando mais do que nunca de uma mão amiga, estendida com bondade e estendida com misericórdia. E eu quero lhe provocar a ser esse instrumento de Deus que vai levar essa bondade e misericórdia àqueles que estão precisando. Talvez esteja precisando dentro da sua casa. Talvez no seu cenário familiar as pessoas precisem ser alcançadas com a bondade e misericórdia de Deus. E eu quero te dizer que você pode ser esse canal, você pode ser esse instrumento. Eu tenho me perguntado e feito uma reflexão se na minha casa as pessoas fossem todas igual a mim, a minha família seria melhor? Se na minha casa as pessoas, todas elas, agissem como eu estou agindo, as coisas seriam melhor na minha casa? No meu trabalho, se as pessoas se comportassem como eu me comporto, seria melhor ou pior? Em casa as coisas seriam melhor ou pior? Em Deus nós encontramos bondade e misericórdia. E uma vez essa bondade e misericórdia alcançando as nossas vidas, nós nos tornamos anunciadores, propagadores da bondade e misericórdia de Deus. E você pode levar essa bondade nesses dias de pandemia. Você pode levar essa misericórdia nesse momento onde as pessoas estão mais precisando. E essa lição tem que começar em casa. É a tarefa de casa. É a tarefa do dia.
Demonstre atos de bondade hoje dentro da sua casa. Demonstre atos de misericórdia para com os seus. Todo o contexto familiar. Nós temos momentos difíceis, nós passamos as nossas crises familiares, nós temos problemas dentro de casa, uns em pequena escala, outros em maior escala, uns motivados por questões financeiras, outros motivados por questões emocionais, espirituais, enfim. Todos os lares estão sujeitos a isso. Mas eu quero dizer que um bom remédio nesse momento de pandemia é a bondade e a misericórdia que nós encontramos em Deus. E uma vez recebendo, Ele espera que a gente leve às outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Logo mais à noite nos reuniremos nos nossos lares, conectados para celebrar ao Senhor mais uma vez. Mas o desafio do dia é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, aonde nele nós encontramos provisão e proteção. Diante dele nós temos bondade e misericórdia. Ele quer que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós essas características. Mas não somente enxerguem, sejam alcançadas por essa característica. Você pode ajudar os seus, você pode ajudar um vizinho, você pode ajudar alguém na sua rua, você pode ajudar alguém na igreja. As nossas igrejas estão abertas nos domingos pela manhã e você pode levar a sua contribuição, levar o seu donativo. Você pode levar 1 quilo de alimento não perecível e esse alimento serão montados cestas básicas e entregaremos àquelas pessoas que estão precisando neste momento de mãos de bondade e de misericórdia. Eu quero que você olhe para as suas mãos agora e enxergue nelas a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração. E eu quero encerrar novamente, colocando mais uma vez esse louvor lindo com a nossa irmã Ruth. Por conta da internet, algumas pessoas não conseguiram acompanhar esse louvor, mas eu quero encerrar colocando novamente esse louvor. Começamos adorando, recebemos a palavra, fomos impactados por ela e agora vamos encerrar este culto novamente adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nosso respirar é a nossa vida, é tudo que temos. Sim, Deus. Cante comigo. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou.
estar no conforto de nossos lares, Deus, mas não ter tua presença, Pai, não ter a tua vida em nós, Senhor. Então diga que Ele é a tua vida.